Que o Aedes aegypti é um mosquito transmissor da dengue e se prolifera em água limpa e parada, todo mundo já sabe. Mas me diz uma coisa, vocês sabem o que realmente é mito ou verdade quando se trata na transmissão da doença e na proliferação do mosquito? Nós conversamos com a infectologista Silvia Reda, que vai esclarecer essas dúvidas. Existe um horário favorito para o mosquito picar? Em geral, esses horários, eles são mais no período da tarde ou início da manhã. Mas ele pode picar ao longo do dia todo. Então, se você entra dentro de uma sala que estava fechada, os pernilonguinhos estão com fome. As pernilonguinhas, né? Elas estão com fome. Então, elas vão picar independente do horário que você tiver. Se você entrar num ambiente com a presença do pernilongo e ele não tiver se alimentado, ele vai procurar se alimentar, ela, né? Porque é a fêmea que vai picar a gente. Repelentes caseiros funcionam mesmo? A maioria não. Por quê? Porque, digamos, por exemplo, a citronela. Para a gente fazer um repelente bem feito com citronela, você tem que seguir muitos passos, deixar ele algum tempo, a citronela em imersão durante algum tempo em algumas substâncias especiais, ou água ou álcool. Aí vai depender da receita. E existem pouquíssimas receitas que foram testadas por profissionais farmacêuticos. E um outro problema sério também é que, além dele não alcançar a concentração suficiente do óleo essencial para exalar o odor que é desagradável para os pernilongos, então ele não tem como garantir essa eficácia nem por quanto tempo vai durar. Muita gente cultiva mudas de citronela porque acredita que a citronela afasta o mosquito. Isso é verdade? A citronela, ela repele os insetos e outras lavanda, por exemplo, outras plantas também repelem insetos, mas porque nelas existe o óleo essencial com aquele odor específico que é desagradável para os insetos. A citronela, ela usa esse odor quando o inseto vai morder a folha da citronela, por exemplo. Então, para ela, ele protege, o odor protege, mas não que um pé de citronela vai evitar que o pernilongo circule pela casa inteira. Então, ele pode fazer um efeito localizado, muito próximo apenas daquela planta, né? E, na verdade, mais para ela própria do que para o ambiente em torno. E as bromélias, elas impedem o desenvolvimento das larvas? As bromélias, elas armazenam um pouco de água. Só que a bromélia, ela usa aquela água armazenada para seu próprio sustento. Então, ela absorve, naquela água também caem substâncias orgânicas, porque ela atrai outros insetos. Então, não é uma água supostamente do jeito que o pernilonguinho, o Aedes, gosta, né? Mas, assim, a gente nunca deve arriscar demais. Então, o que a gente pode fazer? Do mesmo jeito que eu tenho um vaso com uma bromélia em casa e talvez ele tenha o pratinho embaixo do vaso, eu tenho que esvaziar esse pratinho de água, né? E para quem quer se garantir mais, a gente pode virar a bromélia para baixo e esvaziar a reserva de água que ela tem. Mas ela não é o ambiente mais propício para o Aedes, porque outros insetos que vão atrapalhar o desenvolvimento das larvas do Aedes também se abrigam ali naquela água. Então, ela não é um reservatório tão perigoso quanto os vasos, os ralos, as calhas mal limpas, né? Então, a gente não precisa destruir nem se livrar das bromélias, não. O fumacê mata as larvas ou apenas os mosquitos? Como que funciona? O fumacê, ele é uma das últimas medidas que a gente adota para tentar controlar a infestação por pernilongos e entre eles os Aedes, né? Então, ele só é reservado para aquelas quadras em que tenha havido caso clínico de dengue. Então, a gente vai borrifar uma ou duas quadras naquele entorno para evitar que esses pernilongos piquem
as pessoas infectadas e disseminem para outras pessoas. O problema é que o fumacê só mata a forma adulta, ou seja, só mata o pernilonguinho que voa, ele não mata as larvas. O mosquito da dengue só se reproduz em água limpa e parada? Ele prefere água limpa e parada, de preferência que não tenha muita matéria orgânica para que ela não fique muito ácida e que os ovinhos possam eclodir e as larvinhas funcionarem. Existe um período de imunidade para quem teve dengue? Existe um período de imunidade cruzada. Então, nós temos 4 tipos de vírus da dengue, 4 genótipos do vírus da dengue, 1, 2, 3 e 4, né? São o mesmo vírus da dengue, mas com algumas mudanças. Se eu pego uma vez, por exemplo, o tipo 1, o subtipo 1 ou subtipo 2, eu vou ficar imune mesmo contra o 1, mas até cerca de 6 meses após esse adoecimento pelo tipo 1, eu tenho uma proteção cruzada contra os outros tipos. Mas depois disso, eu já posso ficar suscetível novamente à infecção pelo 2, pelo 3 ou pelo 4. Algumas pessoas acreditam serem imunes à dengue. Isso é verdade? Não. Todas as pessoas são suscetíveis. Se ela nunca teve dengue, ela pode pegar até 4 vezes dengue, uma vez por cada sorotipo diferente. E aí, depois que eu pego 1, eu fico suscetível a 3, depois que eu pego 2, fico suscetível a outros 2, né? Então, assim vai, mas uma imunidade natural, não. A dengue hemorrágica só acontece depois de a pessoa já ter contraído o vírus no passado, ou ela pode acontecer já na primeira vez em que a pessoa é contaminada com dengue? Ela pode surgir desde a primeira vez. Então, pacientes, principalmente pessoas que já tenham outras comorbidades, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, alergias muito graves, essas pessoas podem desenvolver doença mais grave pelo dengue. E a gente tem que tirar também, um mito que é muito importante. Hoje em dia, a gente nem usa mais o termo dengue hemorrágica que a gente como profissional de saúde. Por quê? Porque a gente não pode esperar que a pessoa sangre. Se ela chegar a sangrar, é porque ela já está muito grave. Então, antes mesmo dela sangrar, ela já está desidratada e ao mesmo tempo inchada. E isso engana um pouco os olhos das pessoas que não estão acostumadas a acompanhar os indivíduos com dengue. No inverno, não existe proliferação do mosquito? A gente pode ficar tranquilo? Nossa, se o inverno for muito menos do que 20 graus, a gente fica menos preocupado um pouco, mas o problema é que aqui em Mato Grosso do Sul, os dias de temperatura menor do que 20 graus são raros, né? Então não dá para a gente descansar em hora nenhuma e a gente sempre fala que o período do inverno é o período para a gente tomar fôlego e cuidar mais ainda dos locais que possam servir de reservatório, né? Então, o cuidado com o mosquito da dengue na saúde pública, ele dura o ano todo e ele começa bem antes do período chuvoso, porque aí a gente deixando tudo limpinho, tudo arrumado, retirando reservatórios antes do período das chuvas, que geralmente coincide com o inverno em Mato Grosso do Sul, no início das chuvas a gente não vai ter reservatório.